Boa noite, queridas irmãs e irmãos do Centro Espírita Caminhando para Jesus. Aqui estamos, mais uma vez, reunidos virtualmente para mais uma palestra que teremos na noite de hoje. E para iniciarmos os nossos trabalhos, vamos pedir ao nosso irmão Orlando Brito para fazer a prece inicial, em nome do nosso querido Deus. Assim seja. Boa noite, meus irmãos. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só através deles chegaremos ao Pai. Na noite de hoje, estamos aqui em prece, rogando a espiritualidade para nos iluminar, para nos dar coragem, paciência e resignação nesse momento tão difícil que o nosso planeta está passando com essa pandemia. Que leve a cada um o consolo, a paciência, a tolerância, para que passe essa pandemia o mais rápido possível. E que os nossos irmãos que se encontram nos hospitais, nas ruas, nos abrigos, nos presídios, sejam todos eles consolados, que cada um encontre o caminho do bem, fazer o bem pelo bem, e que nós, nesse momento difícil, estamos passando, ausente materialmente do nosso centro caminhando para Jesus, mas espiritualmente estamos com ele nesse momento de tanto sofrimento, de tanta amargura, certo? Esse é o momento para que nós façamos uma reflexão dentro de nós e tenhamos sempre no pensamento que Jesus é o modelo e o nosso guia espiritual. E que esse momento de preces, de pensamentos elevados a Jesus, irradie ao universo, principalmente naqueles locais de doença e desarmonia. Assim sendo, retorno a palavra ao nosso irmão Douglas para dar por iniciados os nossos estudos na noite de hoje. Assim seja. Assim seja. Então, hoje, obrigado, Orlando. Na noite de hoje, nós teremos a nossa 135ª palestra virtual. E hoje vamos receber o nosso querido amigo Fernando Veloso, que fará a palestra em homenagem à publicação do Livro dos Espíritos. E tem como tema Aniversário do Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857. 164 anos. Vai falar um pouco sobre... Um pouco não, vai falar bastante, né? Porque o conhecimento do seu Fernando é bem vasto, sobre esse livro que veio revolucionar o nosso conhecimento sobre a natureza dos espíritos, suas manifestações e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade. Como assim está na primeira edição do Livro dos Espíritos, quando ele diz que o Livro dos Espíritos contém os princípios da doutrina espírita. A palavra está com o senhor Fernando. Boa palestra. Boa noite, amigos. É imenso prazer de participar nessa noite, haja vista que amanhã, como foi dito por Douglas, o Espiritismo completa 164 anos. 18 de abril de 1857, em Paris, na França, era publicado o Livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos que traduzia a promessa do Cristo. Temos que entender que o Espiritismo é a terceira revelação, é o Consolador prometido. Jesus,
que nos trouxe a segunda revelação, próximo de se afastar de nós fisicamente, porque espiritualmente ele está sempre ao nosso lado, é o comandante espiritual do nosso planeta, prometeu que na época própria mandaria um consolador para dizer o que ele não disse então, porque não seria entendido. E em 18 de abril de 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos, concretizava-se a promessa do Cristo, nos mandando um consolador. Livro importantíssimo, sob todos os aspectos. Tenho dito ao longo do tempo que não acredito, não creio, que alguém que leia e principalmente que estude o Livro dos Espíritos não tenha, a partir daí, uma nova perspectiva de vida, pela quantidade imensa de informações que nos trouxe o Livro dos Espíritos, a doutrina espírita. E há poucos dias, ou 2 meses, se muito, naquele nosso trabalho de última sexta-feira do mês, alguém interrogava por que doutrina espírita e não religião. E é sempre bom lembrar, exatamente por ser o Espiritismo a terceira revelação, o Consolador prometido. E Jesus não pregou, não criou nenhuma religião. Ele, enquanto esteve entre nós fisicamente, fez pregações através de palestras, através de pequenas histórias, as parábolas, sempre no sentido de ensinamento, de doutrina. Então, o Espiritismo é uma doutrina, é uma filosofia espiritualista, que é isso que efetivamente é o Espiritismo. Uma filosofia de vida, uma filosofia espiritualista baseada na ciência e na religião. E para falarmos dos primórdios do livro, na França, por volta de 1854 e até um pouco antes, haviam grandes estudos a respeito de magnetismo. Estava em voga na França esses estudos a respeito do magnetismo. E, na época, um professor altamente considerado pelo seu grau de intelectualidade, chamado Hippolyte Léon Denis Rivaio, foi convidado a participar desses estudos e dessas pesquisas. Relutou um pouco, até por conta da falta de tempo, mas, enfim, tendo sido convidado por pessoas em quem ele confiava e pessoas também de grande teor de conhecimento intelectual, ele foi participar. E viu ali o que outros não tinham visto. Que é o que estava acontecendo lá nas reuniões de magnetização, como nós sabemos. Principalmente a história das mesas girantes. Mesas que se deslocavam no ar. Mesas que respondiam perguntas através de batidas das pernas da mesa. Então, estabeleceram um contato. E Kardec, até então não era Kardec, era o Hippolyte Léon, ele verificou o seguinte: causa e efeito. Se havia um efeito inteligente, havia uma causa inteligente. E passou a pesquisar, não mais apenas no sentido da magnetização, mas o que vinha por trás disso. Paralelamente a esses efeitos ali estudados, havia já em outros lugares e até em outras épocas. Em séculos passados, os espíritos já começavam a se manifestar através da mediunidade, que não era conhecida, mas sempre existiu, porque a mediunidade está no nosso corpo. Então, desde que existiu o primeiro homem, esse já trazia
essa condição mediúnica. E há um livro muito interessante, escrito por uma figura que muita gente não sabe que era espírita, porque ele se notabilizou escrevendo um livro a respeito de Sherlock Holmes. Então, Arthur Conan Doyle, que escreveu e criou esse tipo, o Sherlock Holmes, era espírita. Era dirigente de uma associação internacional de espiritismo. Escreveu um livro muito interessante, que nós até recomendamos a leitura, chamado História do Espiritismo, onde, na maioria do texto, ele fala de mediunidade. Então, o fenômeno mediúnico já vinha se desenvolvendo há bastante tempo, e foi chegado o momento, então, da sua importância maior, quando, através da pesquisa e do estudo do Hipólito Leon Denis Arrivaio, começou a haver essa sequência de perguntas e respostas. Já havia aquele outro caso daquelas duas jovens, as conhecidas irmãs Fox, que também escutavam barulho de pancadas em sua casa. E, através desse estudo, também chegaram à conclusão que eram duas criaturas que haviam sido mortas e estavam enterradas no porão das suas casas. Então, foi uma sequência de informações e de ocorrências, de acontecimentos, que deram condição ao Hipólito Leon Denis Arrivaio iniciar um trabalho que certamente ele já estava aqui preparado para ele, porque nada acontece por acaso. E aí ele começou a elaborar perguntas e distribuir por vários médios, inclusive em diversos países, não só na França, como na Inglaterra e nos Estados Unidos. E muitas vezes ele mandava a mesma pergunta para vários médios para analisar as respostas. E depois que tinha uma quantidade bastante razoável de perguntas, perguntas e respostas, ele passou a estudá-las e a direcionar no sentido de uma sequência de perguntas importantes para o nosso conhecimento. E aí surgiu o Livro dos Espíritos. Então, entre 1854 e 1857, ele levou esse tempo preparando esse texto. Por isso que é dito que ele codificou a doutrina. Ele deu forma a essas perguntas e elaborou esse livro, a que ele chamou de Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, como dito, foi publicado no dia 18 de abril de 1857, na França. Era inicialmente um livro com 501 perguntas, algumas perguntas com desdobramentos. Posteriormente, numa segunda edição, veio a estar no formato que nós temos hoje, 1.019 perguntas, algumas desdobradas, com as respectivas respostas. E demonstrou ser um livro extraordinário. É a continuação do ensinamento do Cristo, é o cristianismo redivivo, é o cristianismo do nosso século, é o cristianismo do nosso momento. E uma coisa que também chama muito a atenção, não só do Livro dos Espíritos, mas de todos os livros que posteriormente vieram a ser publicados, é a atualidade do ensinamento. Porque o Livro dos Espíritos é de 1857, 164 anos. Nós temos um outro autor, aqui nós estamos sempre nos referindo, que é o Leon Denis, que é do final do século XIX também, de 1897 até 1927, quando desencarnou. Então, são livros dessa época
mais atuais, porque tratam de assuntos do momento, o que mostra a importância do conhecimento, a importância da informação. Então, com o Livro dos Espíritos, nós tivemos respostas àquelas perguntas tradicionais que há anos e anos preocupam as religiões cristãs. Pergunta do tipo: quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? O que estamos fazendo aqui? E o Livro dos Espíritos, a mim particularmente, ele chama muita atenção já na pergunta número 1. Quando Kardec, a essa altura já Kardec, e por que Kardec? Por ser um homem de muito conhecimento, de muita influência nos meios literários da França naquela época, o Hipólito não quis que o seu nome influenciasse aquele trabalho que ele estava lançando. E então usou esse pseudônimo de Allan Kardec, que ele foi buscar do tempo dos druidas, onde ele viveu. Então, já como Allan Kardec, ele lança o Livro dos Espíritos. E na pergunta número 1, ele interroga: que é Deus? Vejam só, né? Que é Deus? Ele não perguntou quem é Deus, nem o que é Deus. Que é Deus? E o Espírito Verdade responde de forma simples, direta e objetiva: suprema inteligência do universo, causa primária de todas as coisas. Então, é Deus o início de tudo. E aí segue a sequência do Livro dos Espíritos, que é um livro que tem 4 partes. Na primeira parte, ele fala de Deus, exatamente de Deus. Deus é infinito e etc, etc. Na segunda, primeira parte, que ele chama das causas primárias. Na segunda parte, ele fala do mundo espírita ou mundo dos espíritos. Aí fala da natureza dos espíritos, da encarnação dos espíritos, da volta dos espíritos extintos à vida corpórea, à vida espiritual, da pluralidade das existências, da vida espírita, e segue nesse teor de perguntas. E nessas perguntas importantíssimas, e nesses assuntos importantíssimos que nos trouxeram essa gama imensa de informações, nós começamos, a partir daí, a entender a vida. Principalmente a respeito da vida espiritual. Porque o que é que nós sabíamos até o advento do Espiritismo a respeito da vida espiritual? Isso nós já discutimos em inúmeras oportunidades. E eu digo sempre que eu sou repetitivo. Mas é necessário que assim seja. E o que é que nós sabíamos do depois da morte? Depois da morte, o que nós conhecíamos era céu e inferno como lugares definitivos. Os bons iam para o céu, os pecadores para o inferno. E aí se encerrava a nossa vida. Ou seja, a vida era um caminhar do berço ao túmulo. Mas aí nós vamos analisar, não analisar, mas referir o que nós sabemos a respeito de Deus, o que nos diz a espiritualidade a respeito de Deus. Nos diz ser Deus soberanamente bom e justo. Vejam só, Deus soberanamente bom e justo. E aí eu pergunto, onde estaria a bondade e a justiça de Deus se a nossa vida fosse um caminhar do berço ao túmulo? Considerando que nós não somos criados, pelo menos aparentemente,
nessa ótica, iguais. Nesse momento que nós aqui estamos, nós chegamos aqui todos iguais, todos com a mesma condição, todos com as mesmas oportunidades? Evidentemente que não. Uns chegam em famílias ricas, onde tem tudo. Uns chegam com saúde, beleza física, condição financeira. Outros já nascem, vamos falar nascer, já nasce doente, surdo, cego, paralítico, com problemas de deambulação, porque muitas vezes não tem pernas, às vezes não tem braço. E essas criaturas têm a mesma oportunidade que outros que chegam aqui na condição de sãos. Eu já falei aqui certa vez, quando no trabalho do Centro Espírita Caminhando para Jesus, quando era escola, lá em Água Fria, nós fomos visitar famílias para verificar quais os mais necessitados na matrícula da escola. E chegamos numa casa onde tinha 3 crianças, pobrezinhos, casa de chão batido, muito arrumadinha, mas gente muito pobre. E aqui tinha 2 criancinhas, que eram os candidatos a aluno da escola, brincando, correndo, brincando, pulando, saudáveis. E tinha uma terceira. Veja só, eu nunca tinha visto uma coisa daquela. Cego, surdo-mudo e paralítico. Ou seja, era um pedaço de carne em cima de uma caminha de lona. E o que me chamou a atenção também foi, enquanto os 2 irmãozinhos brincavam, sempre passava por ele e dava uma batidinha nele e ele reagia. Ou seja, os 2 pequenininhos colocando aquele irmão inválido nas brincadeiras dele. Mas o que me chamou a atenção foi aquela condição. E aí vem a bondade e a misericórdia de Deus. Se nós só tivéssemos uma oportunidade, se a nossa caminhada fosse do berço ao túmulo, onde estaria a misericórdia, a bondade e a misericórdia de Deus em relação àquela criatura que certamente ia ter pouco tempo de vida e que daqui não usufruiu nada porque não tinha a menor condição? Aí vem a doutrina espírita, nos falando das vidas sucessivas, nos falando da reencarnação, que para mim, particularmente, é o que explica a vida. Nós estamos aqui, momentaneamente, em uma das inúmeras existências da nossa vida. E se baseia em quê o dogma da reencarnação? Kardec interroga o Espírito Verdade. Em que se baseia o dogma da reencarnação? E responde o Espírito Verdade: na misericórdia de Deus, que sempre dá aos seus filhos uma oportunidade de reencarnar, de se modificar, de crescer, de progredir, de evoluir. Mas voltemos ainda um pouco aqui no livro, onde ele fala dos espíritos, origem e natureza dos espíritos. E aí é que nós vamos entender a misericórdia de Deus, que nos criou todos iguais. Espíritos, que é o que efetivamente nós somos. Fomos criados todos iguais, com 2 condições: simples e ignorantes. Simples, sem maldade, e ignorantes sem conhecimento. Entretanto, nos dando uma condição
que só o Espírito tem, que é a inteligência. Nós somos o único ser inteligente da criação. Daí dizer-se, numa definição singela, que o Espírito é o princípio inteligente do universo. Se somos seres inteligentes, temos que viver a partir dessa condição de inteligência. À nossa frente, uma longa caminhada, onde, tanto do ponto de vista do mundo espiritual como do mundo material, nós vamos progredir, nós vamos crescer, para um dia chegarmos à condição de espíritos perfeitos, de puros espíritos. Então, enquanto aprendemos nas religiões judaico-cristãs a história do céu e o inferno, com o Espiritismo e com Jesus, aprendemos outra coisa. Outra coisa que se traduz na realidade dos fatos. Porque também é outra promessa de Jesus, a quem nós estamos sempre referindo. Quando orando ao Pai, ele disse que nenhum daqueles que lhe foi entregue se perderia no caminho. E os entregar a ele fomos nós. Então, um dia, todos nós seremos espíritos puros. Essa é a nossa destinação, um destino comum a todos nós. E isso nós aprendemos no Livro dos Espíritos, com a informação dos Espíritos. Informação do tipo: onde estão os Espíritos? Estão no céu, estão no inferno? Não, responde o Espírito Verdade. Em todo lugar, inclusive no meio de vós. E isso já foi dito lá no passado, da época do Cristo, por um contemporâneo do Cristo, Paulo, que afirmou certa vez que nós éramos seguidos por uma multidão de testemunhas. Então, eles estão aqui ao nosso lado todo o tempo. Os bons e os que chamamos de maus ou de imperfeitos. Então, no Livro dos Espíritos, nós encontramos toda essa sequência de informações, como numa pergunta número 100, que nós estamos sempre falando dela, que fala de uma escala espírita, onde nós tomamos conhecimento dos espíritos imperfeitos, dos bons espíritos e dos espíritos puros, que chama-se a progressão do espírito, que é onde nós estamos. Então, nós estamos ainda no início da nossa jornada. Nós, lamentavelmente ou não, ainda estamos entre os espíritos imperfeitos. E como é que vamos sair dessa escala de espírito imperfeito? Na medida em que, usando bem a nossa inteligência, nós encaminharmos no sentido do bem. Nós sabemos que a menor distância entre dois pontos é uma linha reta. Então, na medida em que nós conseguirmos trilhar os nossos caminhos nessa linha reta, que sairmos das sinuosas da vida, um dia bem e outro mal, mais rapidamente nós vamos atingir esse ponto que todos nós almejamos. Agora, é claro, isso leva um tempo considerável, haja vista que nós somos criados ignorantes. E o conhecimento é infindo. Muitas e muitas oportunidades reencarnatórias nós temos que percorrer para, mantendo a linha da simplicidade, superar a ignorância através do conhecimento. E aí diz, na sequência dos títulos do Livro dos Espíritos, nós encontramos da volta do espírito, instinto à vida corpórea e à vida espiritual. Isso vai acontecer com todos nós. Já aconteceu em outras oportunidades. E a única coisa certa que existe na vida é a morte.
para a qual nós não nos preparamos, ou a maioria de nós não nos preparamos. Muitos não querem nem ouvir falar. Não vamos mudar de assunto, nada, como se não viesse a acontecer. Muitos morrem de medo de morrer. Mas é uma coisa que vai acontecer com todos nós, gente. Então, nós temos que nos preparar. E como é que nós nos preparamos para morrer? Entendo eu particularmente. Vivendo bem. E como é que nós conseguimos viver bem? Tentando viver de acordo com as leis de Deus, com as leis naturais. Porque o sofrimento e a dor, principalmente quando nós falamos de dor, achamos que a dor e o sofrimento são castigos. E quantas vezes já foi dito aqui, dor e sofrimento não é castigo, é consequência. A dor é inevitável. No estágio de evolução que nós estamos, o erro, para nós, lamentavelmente, ainda acontece. E a dor é inevitável. Agora, o sofrimento, não. O sofrimento é opcional. Porque tem gente que parece gostar de sofrer. Tem síndrome de coitadinho para ficar sendo objeto de preocupação dos outros. Coitado, como é sofredor, como sofre uma pessoa tão boa, e tal, e tal, e tal, e com isso ele se satisfaz. Quando, na realidade, nos ensina os espíritos da importância da dor como sinal de alerta, o sofrimento consequente como sinal de alerta. É como um corpo que tem febre. A febre é um alerta, não é a doença em si. É um alerta que o corpo está doente e que nós precisamos nos cuidar. E no livro dos Espíritos, nós aprendemos como agir e como nos cuidar, no sentido de mudar a nossa qualidade de vida. Estamos sempre a repetir. Quando falamos em qualidade de vida, não é do ponto de vista material, não. É do ponto de vista comportamental. E aí vem a história dos espíritos, de onde estão. Volta a pergunta, onde estão os espíritos? Em todo lugar, inclusive no meio de vós. Então, estão aqui ao nosso lado os que querem nos ajudar e os que podem nos prejudicar. Muitas vezes até querem nos prejudicar quando acontecem os processos chamados de obsessivo. O que é a obsessão? Por definição, existem muitas. Mas há uma muito simples que diz: perseguição tenaz e constante de um mau espírito. Vejam só. Perseguição tenaz e constante de um mau espírito. E eu pergunto, isso é agradável? Evidentemente que não. Você ter um mau espírito ao seu lado, o perseguindo de forma tenaz e constante. Até porque, na nossa ótica, ninguém é mau. Eu nunca me considerei mau, e acredito que vocês que estão me ouvindo também não. Mas, mesmo nos considerando bom, muitas vezes, ou na maioria das vezes, que é uma estatística que diz que 9 entre 10 pessoas ou são obsidiadas ou já o foram. Então, nessa quantidade extraordinária, nós somos perseguidos por espíritos. E quem são os obsessores? Diz Sueli Caldas Schubert, naquele livro extraordinário que estamos sempre recomendando a leitura, Obsessão e Desobsessão. Que, na maioria das vezes, os obsessores são inimigos do passado, que vêm num sentido de cobrança, de vingança. E alguém só se vinga de mim quando eu fizer alguma coisa a ele. Então, se aquele espírito está procurando se vingar de mim, alguma coisa eu fiz a ele. E se eu
o atingir em algum momento é porque não sou evangelizado. Se ele está tentando a vingança, também porque não é evangelizado. E duas quantidades iguais a uma terceira são iguais entre si. Eu não sou evangelizado, ele não é evangelizado, eu e ele somos iguais. Por aí nós já eliminamos aquela história do mau espírito. Se ele é um mau espírito, eu sou tão mau quanto ele. Isso nós aprendemos na doutrina espírita. Nós aprendemos a partir dos ensinamentos do livro dos Espíritos. Você entra em qualquer centro, em qualquer época, em qualquer momento que você ouve sempre falar de uma coisa. É quase um mantra. Reforma íntima. E é a partir da reforma íntima que nós começamos a melhorar a nossa qualidade de vida. É a partir da reforma íntima que nós evoluímos. Que esse é o objetivo maior da nossa presença na Terra, para, através das experiências do dia a dia com os nossos semelhantes, nós caminharmos no sentido da mudança, da evolução, da perfeição. Que um dia todos nós chegaremos lá. Então, falando dessa forma, nós temos que entender a importância do conhecimento doutrinário, das inúmeras lições que nos traz a doutrina espírita através desse livro maravilhoso, da pluralidade da existência, ou seja, da justiça da reencarnação, da vida espírita, espíritos errantes, mundos transitórios. O que é espírito errante? O que é a erraticidade? A erraticidade é onde nós estaremos entre duas encarnações. Espíritos errantes não quer dizer espírito que erraram, não. Espíritos errantes querem dizer espíritos que estão nessa fase entre duas encarnações. Então, lá também nós aprendemos. Aqui, aprendemos através do quê? Do corpo físico. Essa máquina extraordinária. Costumamos sempre dizer, não existe computador de nenhuma geração tão perfeito quanto o nosso corpo, que nos é dado para quê? Para a evolução do nosso espírito. E aí nós temos que lembrar uma situação que existe entre corpo e espírito, de inversa proporcionalidade, que à medida que o corpo físico envelhece e se debilita, porque o envelhecimento, é claro, que debilita o corpo físico, e disso eu posso falar com a mais absoluta certeza, porque uma coisa é ter 86 como eu, outra coisa é quando eu tinha 18. E ainda chamam isso de melhor idade. A mina, eu não chamo, não. Eu particularmente estou vivendo o melhor momento da minha vida. Mas, do ponto de vista físico, dizer que é a melhor idade, não. Melhor idade é quando eu andava, corria, brincava, jogava bola. Hoje eu me canso até em olhar. Então, existe essa inversão de proporcionalidade. Agora, na medida em que o corpo envelhece, o espírito cresce. Por quê? Mais experiência, mais vivência, mais conhecimento. Então, vai chegar o dia em que esse corpo físico vai se tornar inútil e o espírito retorna à espiritualidade com a condição que conseguiu aqui. Daí a importância da nossa mudança, daí a importância do nosso crescimento. Que bagagem nós vamos levar para a vida espiritual? Porque, do ponto de vista material, quando nós chegamos aqui, o que é que nós trazemos? Nada.
E quando nós sairmos daqui, o que é que nós vamos levar do ponto de vista material? Nada. Então, a história está entre o ter e o ser. Muitos de nós passamos a vida conjugando o verbo ter. Ter. E a sabedoria popular diz que a medida do ter não enche nunca. E nos esquecemos de ser, que é o que efetivamente interessa. São essas as lições que nós encontramos no Livro dos Espíritos, na medida do ser. Porque é isso que nós vamos levar quando daqui partirmos. Que vai constituir a nossa bagagem, que nós vamos continuar aprimorando lá na espiritualidade. Para quando retornarmos a um outro momento reencarnatório, a carne, virmos em melhor condição. E isso está acontecendo com muitos que aqui chegaram e estão chegando a partir da década de 70, os índicos, os cristais, nos ajudando nessa fase que nós estamos vivendo de transição, porque nós estamos vivendo o último período de uma fase de transição, como falam os espíritos. Fomos um mundo primário, primitivo, onde começamos. Passamos para uma segunda etapa, onde estamos, mundo de expiação e provas, transitando para um mundo em fase de regeneração, onde o bem começa a sobrepujar o mal. Então, é dessas experiências reencarnatórias que vão nos levar a essa nova situação. Porque na última pergunta, no Livro dos Espíritos, me permitam aqui, e a última pergunta do Livro dos Espíritos, que é muito interessante, a pergunta 1019, que foi elaborada da seguinte forma: poderá jamais implantar-se na Terra o reinado do bem? Poderá jamais implantar-se na Terra o reinado do bem? E responde o Espírito Verdade: o bem reinará na Terra quando, entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem. Porque então farão que aí reine o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. O amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Estes, porém, não a deixarão senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Então, esse trabalho de reabilitação do nosso planeta tem que ser feito por nós, que é quem aqui estamos. As situações estão acontecendo. O momento que nós estamos vivendo, dessa pandemia, o que é, senão, um grande momento de transformação? A pandemia vai passar. Não vai ser tão rápido, mas vai passar. E quando ela terminar, vai deixar uma outra situação. Porque a pandemia está suscitando nos homens sentimento de amor, de colaboração, de participação, solidariedade. Isso nós aprendemos no Livro dos Espíritos. Quando, um pouco mais à frente, ele fala das leis naturais, que são as leis morais que deram como consequência o surgimento do livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ele fala da lei da adoração, da lei do trabalho, da lei da reprodução, da lei da conservação, da lei da destruição.
que é que nós estamos vendo agora? Duas leis conjugadas. A da destruição, algumas coisas se destruindo para que outras surjam, e, principalmente, a lei do progresso, que é inexorável, é permanente. A todo momento nós estamos vendo as coisas acontecendo de forma positiva. E, para isso, tem a participação nossa, do homem, mas tem a participação também da espiritualidade, porque nós sabemos que a espiritualidade superior está agindo de forma extraordinária, como sempre, no sentido de nos ajudar a superar o momento de dificuldade pelo qual estamos passando. Porque está atingindo a todos, aos bons e aos imperfeitos. Imperfeitos, que não quer dizer que o espírito imperfeito é, na sua essência, mal. Não. Muitas vezes é apenas irresponsável, e não espírito mal. Espírito mal já é outra classificação diferenciada daqueles que, pela maldade intrínseca, fazem sofrer e muito irão sofrer até que consigam se libertar. Mas, voltando ao mundo espírita, ao mundo dos espíritos, fala dos espíritos, a alma após a morte. É aí que entra a história do céu e do inferno. Quando morre o corpo físico, nós retornamos ao mundo espiritual como? Exatamente como éramos aqui. Ninguém se modifica apenas por retornar ao mundo espiritual. Não. Nós retornamos exatamente como éramos aqui. E por afinidade vamos nos juntar a grupos afins, formando muitas vezes regiões de sofrimento e de dor. É inferno? Não. São regiões de sofrimento e dor, porque ali estão espíritos sofredores. Sofredores como consequência do seu pouco adiantamento. Mas a misericórdia de Deus nos dá assistência mesmo nessa situação. E aí existem localidades, tipo o nosso lar, onde espíritos de luz vão em socorro a esses necessitados e os trazem para esses hospitais, para essas cidades no espaço. E nós, quando lemos Nosso Lar, na sequência, qual é o livro seguinte a Nosso Lar? Os Mensageiros, exatamente aqueles grupos que saem em busca de resgatar aquelas criaturas sofredoras, a quem chegou o momento de lhe ser dada uma nova oportunidade reencarnatória e, assim, resgatar com o seu trabalho e com a sua dedicação o mal que cometeu no passado. Isso nós não sabíamos até o advento da doutrina espírita. Então, é importantíssimo nós nos ligarmos na leitura desse livro maravilhoso, que amanhã completa 164 anos. Sabendo, e isso nós estamos sempre repetindo, se esses espíritos estão ao nosso lado, isso quer dizer que nós nunca estamos sós. E quem são os que realmente nos acompanham? Aqueles com quem temos afinidade. Os espíritos penetram na nossa mente? Não. Nós é quem damos a eles a oportunidade da informação. Porque nós somos energia. E essa energia extrapola, criando em torno de nós uma aura, que pode ser de energias positivas ou negativas. Então, se você tem uma aura de energia positiva, você vai atrair para si, para junto de si, espíritos positivos.
amigos, simpáticos, aqueles que querem e podem nos ajudar. Mas se você somos pessoas negativas, extrapolamos energias negativas que vão trazer para junto de nós outros negativos que vão nos fazer cada vez mais negativos. E aí vem aquela história da sorte, do azar, do destino. Gente, sorte, azar, destino, depende de nós. Quem é que faz nosso destino, senão nós mesmos? Aquela música que eu repito sempre, 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 de Gilberto Gil, onde ele disse que a Bahia me deu ré e compasso, o meu destino é o mesmo traço. E eu peço permissão a ele para mudar um pouco, dizer a vida nos dá ré e compasso e nós traçamos nosso destino. Então, se você é uma pessoa do bem, e aí eu costumo sempre dizer, não estamos aqui pregando santidade, não. Isso é outra coisa. Estamos falando de qualidade de vida. Se você é uma pessoa do bem, você está assistido por espírito do bem, que vão lhe dar condições favoráveis a que nós chamamos de sorte. A sorte nós temos quando nós fazemos por onde? Uma pessoa negativa, uma pessoa que só pensa no mal, uma pessoa que não acredita em nada, só vê o lado negativo das coisas. O que é que vai terminar acontecendo? Tudo de errado com ela e vai dizer, eu sou um azarento. Você é um azarento porque você se faz um azarento. Saneie os seus pensamentos, pense positivo, pense grande, que ajuda a virar. Muitas vezes não precisa nem pedir, embora seja importante a oração. E eu aprendi uma definição bem singela de oração que diz: a oração é o alimento do espírito, a ponte que nos une ao Criador. Então, a oração é importante nesse diálogo com a espiritualidade. Eles querem nos ajudar. Todos nós temos protetores, não é um. Tem um principal, mas tem os simpáticos, tem os amigos, tem os familiares, todos querendo nos ajudar. Agora, é preciso que nós, pela nossa conduta, favoreçamos a que eles tenham essa condição de nos ajudar. Então, o tempo passou e nós temos que dizer: dá alegria e dá satisfação de estarmos festejando amanhã 164 anos desse livro maravilhoso chamado Livro dos Espíritos. Pelas informações, pelas orientações, por ser, na realidade, a terceira revelação, por ser o Consolador prometido, por ser o cristianismo redivivo, o cristianismo dos nossos dias. Então, a leitura, o estudo, a análise de um livro deste teor só nos faz crescer pelo nível de informação que nos traz, que vai alimentando o nosso espírito, que na realidade somos nós. Nós não temos espírito, nós somos espíritos. Nós temos um corpo físico, que mais dia, menos dia vai desaparecer, naturalmente. Então, vamos dar graças a Deus por essa oportunidade de termos em mãos para folhear a qualquer dia, a qualquer hora, a qualquer instante, um livro tão importante, que nos traz informações tão importantes de quem somos, de onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui, como devemos nos comportar em relação aos nossos semelhantes, quando ele fala numa das leis naturais, que é a lei de sociedade. O homem é um animal social. Nós dependemos uns dos outros. Ninguém é mais importante do que ninguém. O engenheiro, o médico, o cientista
tem a sua importância enorme. Mas o gari também tem, porque no dia que ele deixar de trabalhar, a cidade fica insuportável. É o gari, é o motorista do ônibus, todos têm importância. Eu sempre comparo isso e sempre estou lembrando essa comparação que eu faço com as notas musicais. Que são quantas? 7. As notas musicais são 7. E eu pergunto sempre, tem uma mais importante que a outra? Não. E com as 7 notas musicais que alguém faz um baiãozinho pé de serra, as mesmas 7 notas musicais faz uma sinfonia. Um outro faz uma sinfonia. Então, é semelhante a nós. Não existe maior nem menor, mais importante nem menos importante. Todos nós temos importância, e isso nós aprendemos a partir deste livro, da importância desse livro, que se disseminou pelo mundo todo, e que é vitorioso, e que Kardec, lá nos primórdios, falou a respeito, dizendo que, com o homem, sem o homem, ou apesar do homem, o Espiritismo florescerá, porque não é do homem, é do Espírito. Então, demos graças a Deus pela misericórdia que nos fez conhecer a doutrina espírita, o livro dos Espíritos. E procuremos, na medida do que nos for possível, e esse possível depende do nosso esforço, caminhar pelo caminho certo, pela coisa correta, pela coisa digna. O momento que estamos vivendo é consequência de nos termos afastado dessa dignidade. O momento que estamos vivendo é um momento de ajuste mundial, por isso é uma pandemia. O mundo todo estava doente e ainda está. E foi necessário que viesse uma situação como essa para começar os ajustes necessários à saúde de todos. Então, encerro lembrando da importância extraordinária deste livro. Livro dos Espíritos, base da doutrina espírita, doutrina dos Espíritos, filosofia espiritualista baseada na ciência e na religião. Muita paz para todos. Foi muito interessante, muito boa essa palestra, trazendo um pouco sobre a história, né, do Livro dos Espíritos, a figura maravilhosa do professor Hipólito Leon e o Allan Kardec, trazendo esse conhecimento desse livro tão importante para nós da doutrina espírita e para a própria humanidade. Foi muito boa essa palestra. Mas, Sr. Fernando, vou aproveitar o senhor mais um pouco e pedir para fazer a prece de encerramento, a prece final, por favor. Jesus, amado mestre, irmão maior e amigo, mais uma vez aqui estamos na intenção da divulgação da tua doutrina de amor e de misericórdia. Hoje, louvando o surgimento da doutrina espírita, terceira revelação, o Consolador por ti prometido, através da publicação de um livro chamado O Livro dos Espíritos, que amanhã completa 164 anos da sua publicação. Por tudo isso, nós somos gratos, pela importância das informações que esse livro nos trouxe, pela importância da disseminação da tua palavra, pela importância desses ensinamentos, num momento de tanta dificuldade por que passa a humanidade. Sabemos da necessidade desse momento, sabemos
da necessidade desse sofrimento como forma de despertar. Sabemos que tudo isso vai passar. E quando passar, certamente, uma outra forma de vida estará se iniciando. Por tudo isso, que somos gratos. Que assim seja. Que assim seja. Então, com essa prece, pedimos permissão a Deus, nosso Pai amado, para encerrarmos essa que foi a 135ª palestra virtual do Centro Espírita Caminhando para Jesus. Boa noite a todas e a todos. Muita paz.